jogo é muito fácil. Você resolveu o problema, né? E onde é que o jogador resolve que ele não está jogando bem e começa a jogar bem? Dentro do campo. Então tirar é fácil porque ele não vai ter oportunidade de mostrar que tem qualidade. Então a gente tem que fazer essa coisa com tranquilidade, respeitar a parte externa, porque é um trabalho diferente do nosso, e a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito, né? E, então os jogadores estão de parabéns hoje por uma vitória difícil, né? E intensa e sofrida, porque o Corinthians é assim mesmo, né? É doído, sempre um pouco mais doído que normal. Vanderlei, boa noite. Rafael Sgris, Energia 97. A 4 passos do paraíso agora, né? 4 jogos do título da Copa do Brasil. E hoje você teve a estreia do Matias Rojas. Queria que você falasse um pouco da avaliação, né, que você faz desse jogador e também se ele tinha condição dos 90 minutos. Foi bem no finalzinho que você tirou ele. Tinha condição dos 90 minutos e por que você o tirou? Pô, cara, eu ainda vou acertar contigo uma hora, cara. Impressionante. Pô, não, cara. Eu vou acertar contigo uma hora. Pô, o cara pediu para sair, não fui eu que tirei. O cara pediu para sair. Aí você não prestou atenção no jogo, só prestou atenção se o cara tinha ou não tinha, né? Mas eu acerto, ainda vou acertar. Com calma eu vou acertar. Tu vai ver só. A gente tem bastante tempo pela frente, a gente vai acertar. O Matias mostrou que é um grande jogador, nós já sabíamos dessa intensidade dele. E o Luxemburgo inventou dele jogar por dentro. Não. Não sou Santos Dumont. Não inventei nada. Simplesmente eu botei o jogador onde ele joga. Ele joga tanto pelo lado, como por dentro, como na esquerda. É um jogador versátil. Eu falei isso antes de chegar aqui no Corinthians. Eu falei que era um jogador versátil, que eu podia usá-lo da melhor maneira possível. E eu achei que o Roger, ficando do lado, o gol fica muito distante para ele. Né? E ele é artilheiro. Ele bota, quanto mais por dentro ele tiver, mais chance ele pode ter. E vai facilitar um pouco a vida do Yuri. E os meias vão ter para quem passar a bola. Então, é a primeira vez que eu jogo com esse time junto. O Matias, o Renato, né, na composição que eu dei. Muitas coisas ficaram faltando. Os meias passarem mais do lado do campo, como o Juan passou, como o Fausto passou algumas vezes, mas muito tímido, precisa passar mais. O Renato também é um jogador de qualidade, precisa se aproximar mais do ataque, mas está voltando. Então, uma série de coisas que aconteceram, né, nessa nova formação, né? E está no caminho certo, ainda está muito distante, tem que colocar os pés no chão agora, saborear a vitória, porque ninguém pediu, ninguém deu licença para nós fazermos isso aí. Nós conquistamos esse direito de estar na semifinal. Ninguém deu de favor para nós. Nós trabalhamos e nós conquistamos esse direito. Então eles têm que degustar disso aí, né? Deliciar, porque foi muito bom. Boa noite, Vanderlei. Queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho do time do Corinthians hoje. Teve uma diferença ali do primeiro para o segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu até criar mais oportunidades. Você já destacou que é a primeira vez dessa formação, principalmente ali no meio campo, esses jogadores juntos, né, com qualidade, o Renato Augusto com o Rojas. É uma formação que você pretende amadurecer nos próximos jogos, nas próximas rodadas? Você acredita que essa formação ela pode ter sucesso nessa temporada? Cara, eu falo algumas coisas, né, e às vezes são assim, parece agressivo, mas não é agressivo. O técnico no futebol, ele trabalha no intervalo do jogo 15 minutos, antigamente um tempo técnico, trabalha 15 minutos, mas de 15 minutos ele só tem 3 a 4 minutos para trabalhar. E a possibilidade de fazer alguma coisa tática sem trocar jogador é no intervalo. Aí você fala, mas o segundo tempo foi melhor. Claro, você vê uma série de coisas que você pode fazer e você faz com a equipe. Aí você vai falar, segundo tempo contra o Bragantino, segundo tempo contra o Atlético Paranaense, segundo tempo. Então, essa coisa é do técnico, pertence. Então, você não está ali fazendo o quê? Não está enxergando o jogo? Né? Então, tudo bem, isso aí faz parte, né? Agora, outra coisa que eu vou para você. Eu joguei com 3 zagueiros? Joguei. Não joguei? Já joguei com 3 zagueiros? Joguei com 3 zagueiros. Ganhamos, não ganhamos? Então nós temos mais uma opção. Essa de hoje foi mais uma opção. Já joguei com linha de 4. Ah, mas o Luxemburgo mexe muito no time. Cara, por que eu mexo muito no time? Com os outros todo mundo mexe, faz variações táticas, e bota 3 zagueiros, bota linha de 4, bota 3 no meio campo, bota 4-3-3. E é normal. Também é normal aqui, nós conhecemos aquilo, tem que usar o jogador de acordo com o adversário e mexendo. Então esse losango de hoje, que eu fiz, é feito há bastante tempo. Né? Agora tem que encaixar, tem que a marcação ser mais adiantada, como nós fizemos hoje, uma marcação mais adiantada para não deixar os jogadores saírem jogando. Então acho que essas variantes táticas estão bem tranquilas para a gente poder fazer hoje. O Renato Augusto e
o Rojas, é possível continuar a equipe com esses dois juntos? Ela não mostrou que é possível? Não mostrou? Acho que mostrou, não mostrou? Então, obrigado. Vanderlei, tudo bem? Tudo bem. Ah, tá aí. Você está mal-humorado. Então, mal o quê? Mal-humorado. Mal-humorado? Mas tá de brincadeira comigo, Não, cara. tô brincando. Cada pergunta merece uma resposta. Tô brincando É assim que contigo. funciona. Tá bom. Eu tô sorrindo, cara. Não tô, não. Agora, cada pergunta merece uma resposta de acordo com o que ela vem, cara. Eu não tenho mais ou menos. Tô bem humorado, tá tudo bem, mas a pergunta vem e a gente tem que dar de volta, cara. Faz parte. Eu perguntei justamente porque você é um cara bem-humorado. Eu sou bem humorado. Eu sei disso. Ô, Vanderlei, é o seguinte, as pessoas comparam muito a sua chegada no Corinthians e a chegada do Dorival no São Paulo. E os dois times estavam não jogando bem e agora estão conseguindo os resultados. Você conseguiu a terceira vitória consecutiva hoje, a classificação, e o São Paulo conseguiu a classificação sobre o Palmeiras. Né? E as duas equipes estão se crescendo na tabela de classificação do Brasileiro também. E, coincidentemente, vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil. Tem como você fazer uma comparação desses trabalhos do Dorival no São Paulo e seu no Corinthians, já que vocês chegaram mais ou menos ao mesmo tempo? Não. A gente tem que trabalhar. Bom, muita gente se enganou, porque nem dava nem o São Paulo, nem nós, né? Então, muita gente se enganou. Nós já acreditávamos. Se você perguntar para os meus jogadores, eu acho que muitas vezes eu falei aqui, nós estamos em crescimento. Você lembra que nós até brincamos de discutir aí? Estamos em crescimento, que não sei o quê. E você está todo dia. Assim, a gente sabe assim que, em função do fechamento, né, do CT, né, muitas coisas vocês não ficam sabendo, né, que a gente está fazendo hoje em dia. Né? Então, se 30%, 40% das coisas que nós fazemos fosse ser noticiada, né? Ou as coisas que saem às vezes, que não é, por exemplo, o Fausto estava vendido hoje. Ninguém sabia que o Fausto ia jogar. E todo mundo deu que o Fausto estava vendido. E aí? Como é que vai fazer isso aí? Faz parte da especulação, do mercado, das coisas, do futebol, né? Então, assim, eu acho que o Dorival já mostrou sua qualidade, não hoje no São Paulo, antes também, eu também. E acho que não tem que ficar falando absolutamente nada de comparação disso, aquilo, outro. Eu acho que tá bom. Assim, o meu trabalho, vou falar do meu trabalho, né? No resumo é chegar numa uma semifinal de competição. Ela é muito maior do que isso, ao meu ver. Né? A questão de montagem de equipe, eu perdi um jogador que eu tinha achado como volante, eu tive que buscar volante, aí fui buscar qual a melhor formação, aí de repente encontrei uma contra o Atlético que tinha 2 atacantes, botei 3 zagueiros, aí contra o Flamengo também. Então nós fomos trocando pneu com o carro andando e tentando achar a equipe, né? Mas se você pegar hoje, né, dentro do trabalho com a diretoria, com o presidente, com a Alessandra, comissão técnica, existe um ativo diferente no clube hoje. Da categoria de base, que foi dado um espaço para eles, jogadores que estão amadurecendo para pertencer ao elenco do Corinthians. Então não é só questão de chegar a uma semifinal, é todo um processo que está acontecendo para a gente poder formatar, o time chegar, ocupar um espaço, disputar a decisão de campeonato e abrir espaço para poder você fazer um elenco versátil, disputando mais competições. Lá atrás eu dei uma declaração, pô, nós não temos elenco para isso, né, para Libertadores, né? E nós estamos amadurecendo a molecada, dando oportunidade para eles aí. Isso é um amadurecimento. Estão crescendo, né? E ganhando, jogando bem, ganhando, e o torcedor se identificando com cada moleque desse aí. Aquele ali é fulano, aquele ali é outro, aquele ali é outro, entendeu? Então acho que é mais do que chegar a uma semifinal. Algumas coisas que estão acontecendo lá que são boas. Obrigado. Mas continua gostando quem está crescendo. Oi, Lucha, boa noite para você. Sua 8ª vitória, né? O Renato Augusto esteve em 5 dela. Eu queria que você fizesse a avaliação da importância dele dentro de campo, enquanto liderança, e tecnicamente ele marcou um gol hoje, participou das principais jogadas do Corinthians, e também falasse do Gabriel Moscardo. Renato Augusto e o Gabriel Moscardo também, que vem ganhando cada vez mais a sua confiança. Hoje, 5º jogo dele, né, com a camisa do Corinthians, 4º como titular. Queria que você fizesse a avaliação sobre esses dois atletas. Do Renato? E do Gabriel Moscardo. O Renato é um jogador que a qualidade dele é demonstrada há muito tempo, né? Então ele dá segurança, tem um passe bom, falta ritmo para ele, né? Mas ele supera com a técnica dele. E o Gabriel é um volante como número 1, né?
Eu vou chegar lá, peraí. O Gabriel é um volante que ele tem a característica de jogar como primeiro com muita qualidade de saída de bola. Eu não sei se ele encaixaria como 2. Né? Um metro para frente, um metro para trás, muda muito no futebol. Quando você passa para segundo, você começa a receber a bola de costas. Quando você é primeiro, você está recebendo sempre a bola de frente e podendo desarmar e estar de frente, desarmar e estar de frente. Então isso muda muito dentro do futebol. E ele tem toda a habilidade, a técnica para começar o jogo por dentro. Então eu acho que ele é um volante de muita qualidade, assim, você olhando o futebol mundial, né? Quem é que tem essa característica dele hoje, que todo mundo joga no 4-2-3-1, né? Para ser o primeiro e poder liberar um 4-3-3 com 2 meias e um volante que sabe jogar. É muito importante isso, a alto nível, né? A nível de competição de alto nível. Obrigado. Luxa. Boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar em relação a... Rádio o quê? Rádio Craque Neto. Ah, tá. Queria te perguntar em Ele relação... era craque mesmo? Mais ou menos! Queria te perguntar em relação ao Yuri Alberto, né? Craque demais. Que vinha numa sequência de seca, e a gente sabe como que é para o centroavante. E, pelo menos na minha visão, o Yuri Alberto ele tem problema com confiança. Quando ele tem uma sequência de não marcar gols, ele tem um problema com isso. Como que é a conversa com o camisa 9? Hoje você manteve ele no time titular e ele conseguiu fazer o gol. E só pegando o gancho ainda da pergunta sobre o Moscardo, qual que é o segredo para descobrir e subir tantos jogadores da base, principalmente nesse meio campo? Eu falei do Yuri antecipadamente, né, na pergunta anterior, né? Cara, tem que jogar, ele tem qualidade, né? Agora, não é a questão do Yuri. A equipe como um todo. A equipe não vinha, né? Então vai cair em cima de ninguém. Quem não fez gol, quem é que vai? Se toma gol, quem é que sofre? Zagueiro. Se não faz gol, quem é que sofre? É atacante. Então, cara, não tem jeito, né? Agora você tem que continuar trabalhando e acreditando. E a base, a gente presta atenção em todos eles, todos os jogadores da base. A gente está sempre treinando com ele. Aquele que eu falei dos 40% que vocês não podem ir lá, né, assistir. A gente faz treinamento constante com a base. Até com o infanto a gente faz treinamento com eles, para poder olhar todo mundo, assim, uma projeção de mercado. Às vezes o moleque tem 16 anos, né, um olhômetro nosso lá, dá uma olhadinha, a gente consegue vislumbrar uma possibilidade daqui a 3 anos, 2 anos, o que vai acontecer com o moleque. Então você tem que estar olhando, para poder tratar muito bem essa molecada. Então eu estou sempre olhando, os meus assistentes estão sempre olhando, entendeu? Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Guilherme Agrelo do Dimensão Esportiva. Na última coletiva que eu estive aqui, eu te perguntei sobre a questão psicológica do time, né? Que toma um gol, sai atrás, tem que retomar. E você até comentou, poxa, é difícil mesmo, né? De novo, aquela coisa. Dessa vez o time esteve à frente, teve sempre em vantagem, com a vantagem no placar, e acabou cedendo o gol. Queria que você falasse um pouquinho, se você puder revelar, claro, sobre sua conversa no vestiário no intervalo. Ir para o segundo tempo precisando do gol, com um time recheado de garotos. Então, como motivar e manter a tranquilidade desse time para conseguir a classificação como foi hoje? Inclusive, parabéns aí pelo resultado. Nada que eu não tenha visto no futebol. Era muito importante, independente da qualidade do América, né? Porque você tem que também atribuir a qualidade do América. O Fagner tomou um cartão amarelo, e o melhor jogador do time dele era em cima do Fagner ali. Então, quer dizer, como é que você vai fazer? Vem para o intervalo do jogo com o Fagner de cartão e eu não podia mostrar meu time de cara as mudanças de intervalo que eu achava que o Mancini ia já tomar providência. Luxemburgo mudou fulano Beltrano. Aí já, não, deixei caminhar o jogo um pouquinho para poder fazer a mudança e ele tem que falar dentro do jogo, que é difícil a gente comunicar ali no jogo. Então o Fagner tomou o cartão, eu estava muito vulnerável ali, porque ele deixou de dar intensidade da marcação para começar normal, né? Porque ele estava com perigo do segundo cartão. E aí eu botei o Bruno Mendes ali e eu precisava de um jogador mais passando do lado do campo. No intervalo eu pedi isso tanto para o Renato, como para o Matias, como para o Fausto. Entrar mais entre os zagueiros ali, chegar no último terço do campo, mas jogador de meio campo, lateral, chegando ali. Então eu botei o Juan, porque o Juan tem essa característica de passada por ali, por dentro ali. Acho que o gol até saiu por isso aí que o Juan entrou por ali, mas não foi porque eu mandei não, porque ele está acostumado a fazer aquilo ali. E com respeito à parte psicológica, cara, a gente tem que falar as coisas que são do futebol, né? Muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas se você pegar, já vivi isso aí algumas outras vezes, né? Então você vai atender. Uma vez eu ganhei um campeonato, nós perdemos um jogo de 2-0, acho que 2-0, a vantagem minha era do segundo, de fazer 2-0,
E nós fomos fazer o segundo gol aos 40 do segundo tempo, acho que foi contra o São Caetano, Santos São Caetano, agora não lembro, estava chovendo demais. Fez 1-0 e nós não podíamos tomar gol e fizemos o segundo gol no finalzinho e ganhamos o jogo. Acho que você tem 90 minutos para fazer o gol. A primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar a vantagem do América. Transferir a parte emocional para o América. Nós tiramos a vantagem, ficou para pênalti. Aí colocamos a vantagem. Aí quem se expôs foi o América. Nós tivemos chance de matar o jogo, né? Aí não fizemos. A América fez o gol e nós fizemos de novo. Entendeu? Então acho que foi um jogo cheio de alternativas e uma baita quarta de final, né? Boa, né? Para quem estava em casa vendo, então aqui na arquibancada foi muito bom. Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Vanderlei, me chama a atenção que o Fábio Santos volta ao time titular e consegue manter uma sequência entre os principais. Na sua chegada aqui ao Corinthians, você teve a chance de tirar o Yuri Alberto do time, ele volta a marcar, volta com boas atuações. E o Fábio Santos, ele ficou um tempo no banco com o Matheus Bidu tendo uma sequência também, ganhando ritmo. Eu queria que você falasse dessa recuperação do Fábio Santos, jogador experiente, jogador que está mais do que acostumado com grandes decisões e que hoje parece mais do que titular absoluto do time. Preservar o velhinho, né, cara? Ele não pode treinar, o Renato, ele não pode treinar como treina os outros, o Matheus Bidu, os moleque aqui, né? Então ele não pode jogar domingo, quarto, domingo. Pô, mas o Fábio jogou aqui, não vai jogar na quarta? Não. Por isso que eu estou fazendo essa mescla, eu já falei lá atrás que eu ia fazer. Porque é um jogador que a experiência e guardar o vigor físico dele para uma vez por semana poder jogar. Ele joga com qualidade durante 90 minutos. Ele não passa... Não, isso eu não posso falar não, deixa quieto. Mas é um jogador que a gente está preservando e ele tem qualidade, conhecimento, experiência para poder dar qualidade ali, dar jogo do lado esquerdo. O resto eu não posso falar não, que está todo mundo de olho, cara. Luxa, boa noite. Sandro, do Terra Nova, da Rádio Coringão. O Cássio defendeu 31 cobranças de pênaltis já no Corinthians, né? E eu queria ouvir de você a importância dele, o tamanho dele, se ele sabe o tamanho dele para o Corinthians, o que ele representa para o grupo também. Obrigado. Sabe, é o ídolo do Corinthians, né? E ele é um pegador de pênalti. É difícil. Ele, Dida, quando abre os braços aqui, o gol fica pequenininho, cara. É duro, uma final, né? Num jogo decisivo, né? Pode o cara do outro lado lá, pô, e ele, o que passa na cabeça do jogador, segundo vai bater contra o cara. Pô, ele é pegador de pênalti, né? E aí você, né, inibe um pouquinho o outro lado. E a confiança da penalidade nós fazíamos. Eu falei de novo mais uma vez, olha, vamos ter calma, tranquilidade, façam um gol, que a gente tem um pegador de pênalti aqui. E isso é muito bom. Num jogo, Copa do Brasil, ou Libertadores, nesse mata-mata, é muito importante você ter um pegador de pênalti no gol. E eu falei, quando nós terminamos o jogo contra o América, e num momento difícil nosso, eu falei, cara, calma, pessoal da imprensa, né? Pô, né? Falei, olha, uma coisa é o Campeonato Brasileiro, outra coisa é Copa. Esse resultado aqui não dá a condição de... O América já passou. Nós temos condição de reverter essa situação, né? Então nós trabalhamos com calma. A gente precisava só eliminar a vantagem do América dentro do jogo. Foi o que nós fizemos. Mas lá na entrevista eu falei, olha, não acabou. É um jogo de 180 minutos, mais o acréscimo. Para você poder ser desclassificado, tem que ter o segundo jogo. Você não é desclassificado no primeiro. E nem classifica no primeiro. Parabéns, Timur, mais uma vez pela vitória. Iori Neto aqui do portal Vive RTV. A semana passada eu te fiz uma pergunta em relação ao Renato Augusto. E hoje ele conseguiu jogar praticamente os 2 tempos. E a qualidade dele, junto com o Rojas, demonstrou que o time melhorou muito, né? O time está bem. Um time que vinha desacreditado já está superando aí tudo isso. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, com certeza os dois vão entrar em campo, mas o Moscardo, né? Na realidade o Moscardo, o garoto, você mesmo acabou de falar há pouco, que para um futebol internacional, né, ele se encaixa bem. Eu acredito que, e gostaria da sua opinião, será que o Corinthians consegue segurar o garoto? Está começando, né? A vida dele dentro do Corinthians, né? Está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo para ele, né? O importante é que ele não está preocupado com isso. Eu converso com ele, ele não está preocupado com isso. Está preocupado só em se divertir. Porque jogar bola é um divertimento.
Você se diverte e ganha dinheiro para isso, para se divertir, né? Então eu tenho falado para ele, olha, não se preocupa que muita coisa vai acontecer. Muita gente que você nem conhece, nem nunca viu falar, vai chegar perto de você e falar, ah, Moscardo isso, Moscardo aquilo, tem uma proposta disso, negócio daquilo lá. O teu futuro já está dando sequência com segurança aqui. Fica tranquilo que a coisa vai acontecer favoravelmente para você e muito boa para ti. Vanderlei, aqui no meio, por favor. Henrique Vigliotti, da Vavel Brasil. Primeiramente, parabéns pela classificação. E eu queria falar com você sobre a questão Copa do Brasil. Você já conquistou esse título uma vez, lá em 2003, com o Cruzeiro, e não conquistou ele ainda pelo Corinthians. E dentro do elenco, tem 2 jogadores muito experientes, que são o Cássio e o Fábio Santos, que, se eles ganharem esse título, eles alcançam todos os títulos com a camisa do Corinthians. Como é que é para você essa sensação pessoal sua de querer conquistar esse título? E também, como é que é querer conquistar esse título para eles também? Internamente é falado isso? Como é que é essa situação? Cara, eu trabalho da seguinte forma, né? Tudo que eu ganhei está no meu currículo. Já ficou para trás. A próxima conquista é a mais importante. Para o Fábio, para o Cássio, para mim. Não adianta, nós vamos ser elogiados ou criticados pelo aquilo que nós fazemos no presente, e não no passado. Passado está no currículo lá. Quando olha o currículo lá, tem 40 e poucos títulos ganhando de jogador, e tem 40 e poucos títulos conquistados, ganhou isso, ganhou aquilo lá. Isso é currículo, é conquista. Por isso que eu falo, mensurar uma carreira de um profissional por um jogo, por uma competição, é muito injusto. É toda uma trajetória que você vai julgar a carreira de alguém, né? E você tem que ter o discernimento que tudo que você faz vai ficando para trás. Você vai ganhando, vai ficando para trás, mas as pessoas vão reconhecendo o teu valor profissional, né? Então, para mim, esse próximo, se nós chegarmos na conquista, para mim essa vai ser a mais importante de todas as que eu tenho para trás. Porque é que eu tenho no momento, eu não tenho outra. Então, para mim, eu trabalho dessa forma e, com certeza, eu tenho falado com o Cássio, eles também estão conscientizados do seguinte, que essa próxima conquista vai entrar para o currículo deles mais uma conquista se nós chegarmos lá. Mas está distante ainda faltam 4 jogos para a gente poder chegar, né? Mais a semifinal, mais final, jogos difíceis. Então, a gente tem que ter calma e continuar trabalhando com seriedade, respeitar todas as opiniões, as divergências, as situações que são colocadas difíceis para nós tomarmos decisões. É assim que funciona, a dificuldade se apresenta, você tem que ter calma e tomar a decisão que você acha que é melhor e a vida que segue. Lucha, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão, classificação, semifinal da Copa do Brasil, só que já tem outra batalha no Peru, já na terça-feira. Como que vai ser esse planejamento? Qual time deve viajar para o Peru? Tem a questão de saúde lá. Como que vai ser trabalhado daqui até terça-feira? E teu coração, tá bom? Você falou... cara, o negócio é bem duro, né, cara? Bate... Cara, vamos ver. A ideia é a gente fazer a coisa que nós estamos fazendo, porque nós temos já uma viagem em seguida, quando nós voltarmos no Peru, para a Bahia. Então, você levar um time que acabou de ter um jogo de decisão agora, para viajar e voltar de madrugada, né? Porque o jogo lá é à noite. Então, de madrugada, chegar aqui, até a recuperação já vai estar sexta-feira para a gente viajar. Então, eu vou pensar direitinho aquilo que tem que ser feito, mas já estava feito uma... Classificando, a gente já tinha um planejamento fazer, mas o pessoal da assessoria vai passar para vocês na hora que a gente tomar a decisão lá, tá? Obrigado. Luxemburgo aqui. André Chalas, da Rádio Me Treina Esporte, prazer conhecer. Luxemburgo, é mais ou menos a pergunta dele. O Corinthians jogou hoje um jogo de muita intensidade contra o América Mineiro. Só que daqui 3 dias já tem outro jogo, lá no Peru, e depois, 5 dias depois, lá na Bahia. Como manter essa intensidade, se é possível, e com qualidade para enfrentar esses próximos jogos? Um pela Sul-Americana e o outro pelo Brasileiro. Obrigado. Já sabíamos que isso ia acontecer, já tinha um planejamento prévio com respeito a isso aí. Sobre nós ganharmos, continuar na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então nós vamos tomar a decisão certa com a molecada, e assim... com essa coisa de abrir espaço para a molecada, ontem eu trabalhei com 30 e poucos jogadores. E 30% ou 40% era tudo de garotos, né? Que a gente está abrindo espaço para eles. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Se tiver que levar um ou outro, né?
que jogou hoje, a gente vai analisar pontualmente a necessidade de levar um ou outro, porque para poder já pensando na equipe que vai jogar contra a universidade lá. Universitária, né? Boa noite, Lucha. Prazer, Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. Eu gostaria de trazer um lado de lá do Universitário, que já foi vendido 80 mil ingressos para o confronto. Quanto? 80 mil ingressos para o estádio. É um estádio bem grande, já foram vendidos todos os ingressos, e é tratado o jogo muito como guerra, até pela situação de racismo que aconteceu do preparador físico do Universitário, foi preso no Brasil, e no jogo seguinte do Universitário eles estenderam uma faixa, dizendo que eles estão juntos com o preparador. Então o jogo acabou ganhando mais um quê ali de guerra mesmo. Nas manchetes do jogo do Peru estão tratando como guerra. Você mesmo falou que você trabalha com muitos jovens, mas tem alguns jovens do Corinthians que já são mais experientes. O próprio Yuri Alberto, o Roger Guedes ainda é um jovem, o Rojas também tem idade. Existe a possibilidade de você levar, pelo menos para o jogo, mais experiência do que era o previsto para jogar numa Sul-Americana? E vai ser trabalhado justamente esse fator psicológico para não entrar no jogo de guerra que acaba interessando mais para eles do que para o Corinthians? Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito para o Corinthians, né? Se eu me preocupar que eu tenho que mudar por causa disso, aquilo lá, eu assim, eu não vejo assim, por que criar um ambiente de guerra, né? Porque se você cometeu algum equívoco, seja em qualquer país, você vai cumprir a lei daquele país. Se eu for para os Estados Unidos cometer um equívoco, eu vou cumprir a lei do país. Se eu for para não sei para onde, eu vou Então, acho que não foi nenhuma coisa da polícia, né, da justiça nossa aqui, que se equivocou. Parece que na realidade, houve uma situação em que se equivocou. Se fosse nós brasileiros lá, nós íamos cumprir a lei de lá, né? Nós já tivemos um brasileiro aqui cumprindo na Bolívia, né, torcedor, cumprindo as leis da Bolívia, porque... Então, cara, eu não vejo essa necessidade de criar um ambiente de jogo de futebol para quem cometeu um equívoco com justiça. Não houve nenhuma arbitrariedade da nossa lei aqui, nós cumprimos a lei, né? Então acho que essa coisa passa por cima do entretenimento do futebol, né? Você tem que, como cidadão, saber aquilo onde você vai, o que acontece. Quando eu falei de surto, não é que eu não goste do Peru, que eu tenho alguma coisa contra o país, nada, absolutamente tranquilo, mas existe uma situação de saúde dentro do país. Então a gente quer uma prevenção, porque se acontecer alguma coisa comigo, quem vai ser o responsável por qualquer jogador? Então a gente tem que chamar a responsabilidade das pessoas com inteligência, colocando as decisões para quem tem que tomar a decisão. Não sou eu que tomo a decisão. Quem toma a decisão é quem comanda o futebol para saber se pode ou não pode ter um jogo lá. Se pode, a responsabilidade de alguma coisa que acontecer, tanto nessa parte de segurança ou na parte de saúde, é quem colocou o jogo lá. Então eu sou bem tranquilo com respeito a isso. O Corinthians não fez absolutamente nada que pudesse ter um ambiente desconfortável para nós. Nós não cometemos nenhum erro que pudesse ser transferido. Agora é guerra contra o Corinthians, por quê? Então deve ser guerra contra a polícia nossa do Brasil, contra a justiça do Brasil, e não contra o Corinthians, que só jogou bola aqui. Não houve porrada nossa, não houve nenhuma ofensa nossa. Não, eu procurei ainda ver, olha, calma, vamos ver aqui, vamos ver com a justiça nossa, com os policiais, se realmente tem alguma situação que mostra que houve um equívoco. Se houve equívoco, a gente vai ter que cumprir as leis nossas. Se não houve, eu ainda tentei mediar para evitar que essa pergunta não existisse, de que é uma guerra que transcende o jogo de futebol. Não tem nada a ver, o Corinthians não fez absolutamente nada que possa encontrar lá um ambiente ruim para o jogo de futebol, senão vai ter que ter uma guerra Peru e Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós só jogamos futebol e só queremos ir lá jogar futebol. Entendeu? Boa noite, professor. Matheus Poggioli, Bate-Fundo Esportivo, parabéns pela classificação. Lucha, um tempo atrás eu te perguntei sobre a dupla de zaga do Corinthians, se a titular realmente seria Gil e Murilo, e você inclusive falou que o Gil não é mais nenhum garoto. Hoje em dia ele está sendo criticado por parte da torcida do Corinthians, que inclusive pede Bruno Mendes no lugar. Eu queria saber de você qual a sua opinião sobre essas críticas ao zagueiro e se realmente você banca ele como titular do Corinthians. Cara, eu assim, não vou falar individualmente porque, cara, isso vai acontecer no futebol sempre, cara. Né? O Gil jogou mal? Então, cara, faz parte do futebol. O Bruno Mendes está preparado, já jogou, o Caetano já jogou, o Murilo joga, o Gil joga. Cara, então por que essa coisa, a defesa, o Gil, cara, eu já falei para vocês o seguinte, antes de falar defesa, analise o seguinte, a origem do gol.
Alguém tem que chegar, né? O goleiro, analisa a origem do gol para saber se ela chegou, foi o zagueiro realmente que falhou, se foi realmente uma jogada que foi... Por exemplo, vou citar bem claro para você agora, já que você perguntou disso aí. Eu teria que tirar 3 ou 4 jogadores do jogo contra o América que nós tomamos gol. Porque não foi o Gil. Foi todo um processo, ninguém ficou na frente da bola, ninguém marcou a segunda bola, ninguém fez nada, e o cara foi lá e morreu em cima do Gil. Aí, o Gil, né? Eu tinha que tirar, se eu fosse tirar, eu teria que tirar 3 jogadores da equipe por causa disso. Então, analisado, tá tudo bem, faz parte, mas eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Bruno Mendes é um baita jogador, o Gil é um excelente jogador, o Caetano é um excelente jogador, jovem, o Murilo é a mesma coisa, o Mendes, e o Gil é o mais experiente deles todos. Boa noite, Lucha. Fabrício Deliciar da Rádio Arena Esportes. Parabéns pela vitória e pela classificação. A pergunta que eu te faço é sobre o Roger Guedes. Ele chegou à marca hoje de 20 gols pelo Corinthians na temporada, é o artilheiro da equipe no ano. E como que ele te ajuda, como que esses números te ajudam, óbvio, além também do trabalho coletivo, como que ele individualmente, com esses números, te ajuda na sequência do seu trabalho? A mim não. A equipe, né? Porque toda vez que ele faz gol, ajuda a equipe a ganhar, né? E a minha função desde que eu cheguei aqui, eu tomei porrada. Porque eu falei que o Roger, ele é mais dentro do que fora. Porque ele por fora ele até faz gol, mas ele mais dentro ele, né, recebe mais bola, em condições de poder fazer, está sempre incomodando os zagueiros. Ah, não, porque o Roger não pode ser atacante. Aí eu tirei o Yuri uma vez para colocar o Roger por dentro. Pô, jogamos sem atacante. Ah, cara, mas tem uma opção de equipes hoje que joga sem centroavante. Joga com atacantes. É bonito, né? Então eu quero mais que o Roger continue fazendo gol, que a bola continue batendo na bunda do Yuri e entrando, cara. Tá tudo bem. Lucha, aqui. Fala, amor. Eu sei que o jogo acabou de acabar, que vocês têm que curtir o momento, foi um jogo difícil, uma classificação nos pênaltis. Mas o que a gente pode esperar do confronto contra o São Paulo, um clássico numa semifinal da Copa do Brasil? Agora nós já sabemos que o adversário, se nós passássemos, era no São Paulo, né? Porque ele ganhou do Palmeiras. E a gente sabia que seria Palmeiras ou São Paulo, a gente tinha que passar, né? É um jogo, 2 jogos difíceis, né? O São Paulo evoluindo bastante, como foi perguntado para mim sobre o São Paulo, sobre o Dorival Júnior, sobre o Corinthians, que também começou a mostrar a cara, né? Então para preparar bem, porque são 2 jogos, né? 2 jogos difíceis, mas com condição de poder passar tanto São Paulo como nós, porque não tem o favorito aí. Mas é clássico mesmo, é difícil de ser jogado. Né? Luxemburgo, boa noite. Cristiano Cícero, da Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu queria te perguntar se essa vitória à la Corinthians dá um pouco mais de tranquilidade agora para a sequência do trabalho? Dá tranquilidade, mas o coração, porra, cara, é duro, né? Fica assim, né? Toda hora, né, cara? Será que a gente passa, né? Assim, toda vitória é muito importante. E ela sofrida assim, você valoriza muito mais a vitória, né? E acho que isso é colocado também dentro do planejamento, de você conseguir tirar vantagem do adversário e você saber que você tem a possibilidade com o nosso goleiro, né, de avançar. Um dia vai acontecer que não, né? Eu estava analisando assim, né, a importância do Cássio dentro do jogo, não só pegar o pênalti em jogos mata-mata, mas dentro do próprio jogo em si, quando ele muda completamente o adversário, né? A maneira do adversário atuar e quando vai bater um pênalti, sem dificuldade para isso aí. Então, acho que está tudo dentro de uma normalidade de futebol. Não vejo nada diferente do que eu já vi no futebol há muito tempo. Já vejo no futebol há muito tempo. Obrigado, professor. Obrigado, uma boa noite para todos aí e divirtam-se. Cuidado, hein? Não vão muito fundo, não.